Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre equações de segundo grau. Só relembrando, dando uma revisada, equações de segundo grau são aquelas em que a incógnita do termo de grau mais alto é 2. E a forma geral de uma equação de segundo grau possui três termos: A, que acompanha o termo de x², B, que acompanha o termo de x, e C, que é chamado de termo independente, e não tem incógnita. Então fica assim: ax² mais bx mais c igual a zero, onde o A, B e C serão números e o A não pode ser zero. Raiz de uma equação de segundo grau é o valor que nós devemos substituir pelo x, que faz com que a equação fique com zero nos dois membros, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E equações de segundo grau incompletas são aquelas em que um ou mais de seus coeficientes não essenciais é zero, isso é, o b ou o c. Quando b é igual a zero, nós devemos isolar o x para poder extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Um detalhe: se o c sobre a for maior que zero, a equação não possui solução. Quando houver solução, elas serão simétricas. Já quando c for igual a zero, nós devemos colocar um termo de x em evidência para resolver a equação de primeiro grau. E uma das soluções será sempre zero. Nós também podemos ter o caso em que b e c é zero, e nesse caso a única solução para essa equação é x igual a zero. Já as equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante é o que nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. O discriminante é delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, tá? Usando os coeficientes da equação. Se o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais, ela tem raízes complexas. E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, inclusive equações incompletas. Bom, vamos agora para a resolução dos exercícios. O primeiro exercício dizia assim: um quadro tem formato retangular com área 63 cm². Sabendo que sua largura é 2 cm maior que sua altura, determine suas medidas. Então nós temos um retângulo, um quadro que tem formato de retângulo, que tem largura x mais 2 e altura x, né? Porque aqui nós temos uma altura desconhecida, x, e a largura é 2 cm maior do que a altura. E a área dos dois é de 63 cm², a área desse quadro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a seguinte expressão. Para calcular a área, eu multiplico base vezes altura. Então, eu vou ficar com x vezes x mais 2, que no caso é x e x mais 2, que dá a área 63. Tá? Então, para mim fazer essa multiplicação, primeiro eu vou multiplicar o x pelo x, que vai dar x². E depois eu vou multiplicar o x pelo mais 2, que vai dar mais 2x. Aí, o 63, eu vou trocar ele de lado da igualdade. Então, ele está do lado de lá, ele está positivo. Eu vou trocar ele vai ficar negativo do lado de cada igualdade. E do lado de lá da igualdade, eu vou colocar só o zero. Tá? Então, percebam, ficou uma equação de segundo grau completa. Vou identificar os coeficientes. A é 1, B é 2, C é menos 63. Aí eu vou para a fórmula do delta ali. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Aí vai ficar, o b é 2, então 2², menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 63, que é o c. Aí o 2² vai dar 4. Aí aqui, 4 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 63 dá 252. Perceba que fica positivo porque menos 4 com menos 63, negativo com negativo dá positivo, né? E aí soma ali com 4 dá 256. Pronto, cheguei no valor do delta, agora eu vou usar a fórmula resolutiva. Então, x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, fica menos 2, que é o b, mais ou menos raiz de delta, que é 256, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, substituindo os valores aqui, né, resolvendo aqui
A raiz de 256 é 16 e aqui 2 vezes 1 é 2. Aí agora eu vou ter duas possibilidades de solução, porque aqui é mais ou menos, né? Então, uma para o valor positivo e outra para o valor negativo. Quando eu considerar positivo ali, vai ficar x', né, x1, menos 2 mais 16 dividido por 2. Aí eu vou fazer menos 2 mais 16 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então essa é a primeira solução. Aí fazendo a segunda solução, eu vou ter x duas linhas, menos 2 menos 16 dividido por 2. Menos 2 com menos 16 dá menos 18. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Pois bem, cheguei a duas soluções, né? Uma equação de segundo grau sempre tem que ter duas soluções. Mas uma dessas soluções não é possível de ser utilizada aqui. Por quê? Eu não posso ter aqui uma medida negativa, tá? Porque aqui é x, e x eu estou dizendo que é menos 9. Então, se eu colocasse aqui menos 9, não ia dar certo, tá? Porque eu ia ter uma medida negativa. Então, a única solução possível é essa daqui, o 7. E daí eu teria 7 aqui e 7 mais 2. 7 mais 2 é 9. Então, o meu conjunto de soluções vai ser 7 e 9, porque eu pedi as medidas, né? Se eu tivesse querendo saber só o valor de x, aí era só 7. Mas como eu quero saber as duas medidas, então é 7 e 9. O segundo exercício ele dizia: um terreno com formato de retângulo possui uma área de 96 metros quadrados. Sabendo que sua altura é 4 metros maior que seu comprimento, determine as medidas desse terreno. Então, novamente, nós temos um retângulo. E aí nós temos a largura dele é x. E o comprimento, a altura aqui no caso 4 metros maior, tá? E o comprimento é x, a largura no caso. Então nós temos essas duas medidas aqui, x e x mais 4, que é 4 metros maior. E os dois juntos, o produto deles tem que dar 96 metros quadrados, que é a área do terreno, né? Então, para mim estruturar esse problema, novamente eu vou fazer uma multiplicação aqui, x vezes x mais 4. E aí vai ficar x vezes x, x ao quadrado, e x vezes mais 4, mais 4x. E aí o 96 troca de lado, trocando o sinal, fica menos 96, e do outro lado eu coloco igual a zero. Bem parecido com o outro exercício. Aí eu identifico os coeficientes, A é 1, B é 4, C é menos 96. Aí eu uso a fórmula do delta, novamente vou substituir os valores, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 96. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 96 dá 384, lembrando que fica positivo, né? E aí, 16 mais 384 dá 400. Então esse é o valor do delta. Agora nós vamos para a fórmula resolutiva. Então vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores de b, delta e a ali, nós vamos ter menos 4 mais ou menos raiz de 400 sobre 2 vezes 1. A raiz quadrada de 400 é 20 e 2 vezes 1 é 2. Vou separar nas duas soluções. Primeira solução com o valor positivo aqui no meio. Vai ficar menos 4 mais 20 dividido por 2. Menos 4 mais 20 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Fazendo a segunda solução. x2 é menos 4 menos 20 dividido por 2. Menos 4 com menos 20 dá menos 24. Dividido por 2 dá menos 12. O que vai acontecer agora? Se eu usar o menos 12, vai acontecer como aconteceu no exercício anterior. Vai ficar negativo aqui, então não posso ter valor negativo, então menos 12 não é uma solução. Então a única solução é 8. Então, se eu colocar 8 aqui para o valor de x, aqui vai ser 8 mais 4, 8 mais 4 dá 12. Então, meu conjunto de solução é 8 e 12, são as medidas do terreno. 8 de largura e 12 de altura, aqui no caso, comprimento e largura.
Terceiro exercício, semelhante aos outros dois, ele vem trazendo aqui uma questão de um canteiro de flores que tinha um formato quadrado, mas que depois foi aumentado em uma de suas dimensões, o que fez ele se tornar um retângulo, em 3 metros. Tá? Então ele tinha uma medida X e ele foi aumentado em uma das dimensões, ficando um pouco maior nessa dimensão. Com isso, então nós temos aqui X para uma medida e a outra aumenta mais 3, X mais 3. E a área ficou em 54 metros quadrados no final. A pergunta é, quais são essas medidas? X e X mais 3. Então, de novo, vou fazer a multiplicação aqui. Base por altura. Então, fica X vezes X mais 3 igual a 54. Vou fazer primeiro X vezes X, que dá X ao quadrado. X vezes mais 3, 3x. 54 troca de lado, fica negativo. E coloco igualado a zero, porque sempre tem que ter isso igual a zero do outro lado. Aí eu identifico os coeficientes e aplico na fórmula do delta. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 54. Vai ficar 3 ao quadrado 9, menos 4 vezes 1, 4, menos 4 vezes 54 dá 216, fica positivo, né? E aí somando fica 225. Vamos para a resolução da equação. Fórmula resolutiva, só substituir os coeficientes. Menos 3 mais ou menos raiz de 225 dividido por 2 vezes 1. Raiz de 225 aqui. E aqui 2 vezes 1 dá 2. Primeira solução. X1 igual a menos 3 mais 15, né? Nós vamos usar o valor de mais aqui, dividido por 2. Então, menos 3 mais 15 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. Segunda solução, x2 é menos 3 menos 15 dividido por 2. Menos 3 com menos 15 dá menos 18, menos 18 dividido por 2 dá menos 9. De novo, como aconteceu nos outros problemas, eu não posso ter um valor negativo porque isso daqui é uma medida. Tá? Então, só posso ter 6. Então aqui é 6 mais 3 que dá 9. Então o meu conjunto de soluções é 6 e 9. Bom, vamos ver agora mais uma maneira de resolver problemas com equação de segundo grau. A ideia é mais ou menos semelhante às anteriores, só que agora nós vamos ter uma diferença pela questão de termos duas medidas com soma, no caso aqui subtração, né? Então o problema diz assim, uma folha quadrada é recortada em 2 dimensões, ficando com largura 1 cm menor e com altura 3 cm menor. Após o recorte, ela ficou com uma área de 99 cm quadrados. Determine suas medidas. Então nós temos um retângulo, na verdade ele era um quadrado que foi recortado. Na sua altura ela perdeu 3 centímetros e na largura ela perdeu 1 centímetro. Então nós temos assim, ela tem 99 centímetros quadrados, ela tem altura x menos 3, a altura dela original era x e perdeu 3 centímetros. E a largura x menos 1, ela tinha x e perdeu 1 centímetro. Tá? Multiplicando esses dois valores, nós temos que ter temos que ter 99 centímetros quadrados. Então, x menos 3 vezes x menos 1 tem que dar 99. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o clássico chuveirinho. X multiplica o x, x ao quadrado. X multiplica o menos 1, menos 1x. O menos 3 multiplica o x, menos 3x. O menos 3 multiplica o menos 1, mais 3 aqui por causa que ele fica menos com menos fica mais, né? E igual a 99. Aí o que eu vou fazer? Esses dois termos aqui, eles têm x em grau 1. Então eu posso juntar os dois. Então vai ficar x ao quadrado menos 1 com menos 3 dá menos 4x. O 99 eu vou trocar ele de lado, ele vai vir para cá e vai ficar negativo.
que eu vou juntar com 3. Então fica menos 99 mais 3 dá menos 96. Pronto. Cheguei à forma reduzida da equação de segundo grau. X ao quadrado menos 4x menos 96 igual a 0. Pois bem, com essa equação agora eu vou identificar os coeficientes e vou aplicar a fórmula de Bhaskara, começando pelo delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o b é menos 4, o a é 1, o c é menos 96. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, aí eu vou fazer menos 4 vezes menos 96, que dá mais 384. Somando, dá 400. Aplicando a fórmula resolutiva, vamos ter menos o b, que é menos 4, raiz de 400, que é o delta, 2 vezes 1 aqui. Então, menos com menos fica mais, né? Então fica positivo aqui, 4. Raiz quadrada de 400 é 20, e 2 vezes 1, 2. Primeira solução, quando aqui é positivo. Então, 4 mais 20 dividido por 2. 4 mais 20 é 24, dividido por 2 é 12. Já cheguei numa solução. Segunda solução, 4 menos 20 dividido por 2. 4 menos 20 é menos 16. Menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Bom, se eu colocasse menos 8 aqui e aqui, eu não ia ter uma solução com números positivos. E medidas têm que ser positivas, né? Então, o 12 é o único caso que eu posso colocar aqui. Então, eu vou fazer aqui 12 menos 3, que dá 9. E aqui 12 menos 1, que dá 11. Então, o conjunto de solução, apesar de o meu x ser 12, o meu conjunto de solução para esse problema é 11 e 9. Tá? Porque é 12 menos 1 e 12 menos 3. Ok? Então, só relembrando que equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva. Certo? Então vão ficar alguns exercícios desse tipo aí com problemas para vocês resolverem. E até a próxima aula. Tchau, tchau.